E aí, seus vagabundos, tranquilo? Hoje temos um dos manhwas mais engraçados e bizarros que eu já li. Então decidi fazer esse resumo pra vocês, espero que gostem. Um beijo. Mua. A história começa em um hospital psiquiátrico King-chan, no quarto 666. Um homem está amarrado com um fio e um homem de cabelos brancos está pronto para fazer uma terapia elétrica nele. Ele está pronto para inserir o fio na tomada. Aviso, isso é uma história em quadrinhos, não tentem fazer isso em casa. Ele o inseriu na tomada, e você pode ver o que está acontecendo com um homem na cama com um alarme de luz vermelha. A enfermeira corre para checá-la. O homem está frito por causa do choque elétrico. As enfermeiras o estão levando para a ambulância, e o homem de cabelos brancos também vem verificar a situação do amigo. O médico diz a eles para colocarem o homem de cabelo branco na ambulância e que eles também o examinarão. Agora que os dois estão dentro da ambulância, vemos um homem observando-os sair. Ele é o diretor do hospital psiquiátrico King-chan, Chiag, e tem todos os tipos de pacientes mentais. Um deles é um astrônomo, outro é um professor de medicina que encontrou uma cura para os homens engravidarem e outro é um adivinho. Mas os dois pacientes do quarto 666 sempre querem matar as pessoas quando tem um episódio psicótico. E seus nomes são um cara de cabelo preto é Lin Fan, 19 anos, nível mental 5, e o outro de cabelo branco é Zan. Em seguida, Zan está fazendo uma terapia com agulhas no leque de Lin. E Lin ouve algo que diz: "Bem-vindo, meu mestre, Aldão Wu, o sistema está ativo." E Zan diz: "Sistema ativo? Parece que você está louco." Paciente mental dizendo ao outro paciente mental que ele está louco. Que engraçado. Naquela manhã, na montanha Taishan, uma criatura parecida com fogo atacou humanos e animais. Uma garota relatou que um terremoto atingiu a montanha Taishan. Além disso, foi o demônio de nível 7 que apareceu. O governo enviou pessoas para ajudar. Por favor, não vá à montanha Taishan. Os médicos o estão tratando, e o sistema os notifica de que o sistema do homem mais forte encontrou um novo mestre e está se preparando para ativar a mente do novo mestre, mas há um problema na verificação. Em seguida, os médicos estão prontos para a operação e pedem anestesia, e Lin Fan diz: "Estou me sentindo muito bem agora, e a pele queimada em meu corpo é porque meu corpo foi purificado. Basta cortá-las, não me importo e também não preciso de anestesia." Ele precisa usar a dor para treinar sua mente. Se tentarem anestesiá-lo, ele não pagará a taxa. Um médico manda calar a boca. Um doente mental como você tem dinheiro? Ele diz que, mesmo que o anestesiem com o poder de sua mente, ele resistirá à anestesia. Próximo Lin Fan tinha 10 anos quando sua mãe ficou chocada ao vê-lo martelando a própria cabeça. E ele disse: "Não se preocupe, mamãe. Estou praticando metaliade." Mais uma vez, minha mãe ouviu que o manual de esgrima bichi é a habilidade mais forte, então quero destruir esse pedaço de carne desnecessário. Felizmente, sua mãe descobriu isso, o que interrompeu a ação para extinguir a família de Lin. Pô, essa mãe aí é a melhor, né? Lin Fan foi levado para o hospital psiquiátrico e, após o relatório de saúde mental, que atendeu às expectativas de todos, Lin Fan era um paciente mental de nível 5. Ele não é um perigo para a sociedade, mas pode tomar atitudes perigosas que podem prejudicá-lo. Em seguida, vemos Lin Fan e Zan. Lin Fan acha que está prestes a subir de nível e pede a Zan que o apunhale com as agulhas mais algumas vezes. Zan se prepara porque essa é uma versão melhorada do nível universal. Ele apunhala Lin Fan com as agulhas. Zan pergunta como você se sente, e Lin Fan está ouvindo a voz novamente. Zan pergunta se ela está elogiando seu jogo de agulhas. Ele estava prestes a dizer algo, mas desmaiou. Um homem chama o médico. Médicos e enfermeiras correm para o quarto. A frequência cardíaca do paciente está caindo muito rapidamente. Seu braço está cheio de agulhas. Apresse-se. Leve-o para a sala de emergência. Chamem o médico-chefe. O sistema do homem mais forte está ativado. Ele receberá o manual de artes marciais mais forte. Os médicos estão cansados de trabalhar a noite toda. Agora ele pode finalmente comer a refeição que sua esposa preparou para ele. A enfermeira entrou correndo, informando de que o paciente havia se machucado novamente. Esses malucos nem sequer o deixaram comer a refeição de sua esposa. Em seguida, um homem o informa que o chefe do cemitério alto pediu que ele verificasse se o diretor Chiag realmente quer comprar um túmulo.
Ele cancelou porque o curandeiro acabou de ligar e informou que a condição de Lin Fan está bem agora, e ele já havia cancelado 80 vezes. O Sr. Bai não precisa se irritar com isso. Ele recebe uma ligação do médico Li Laifu, vice-presidente do hospital Huatian, que lhe diz para aceitar seus pacientes de volta. Ele não pode mais lidar com eles, e se não o fizer, os cortará em pedaços e lhes devolverá um corpo morto. Ele desliga o telefone. Em seguida, Zan pensa que sua habilidade de nível universal não deveria ser assim. Onde foi que ele errou? As pessoas próximas estão com medo dele, mas ele tem outro método para tentar usar em Lin Fan novamente, mas ele recebe algum tipo de ataque. Os médicos estão chocados porque toda vez que ele encontra Lin Fan, ele está sempre a meio passo da morte. Agora ele está chorando. É muito difícil lidar com problemas mentais. O sistema avisa que você completou o seu primeiro treinamento de nível 5 e agora pode usar sua recompensa de bônus de poder para melhorar o corpo uma vez. Deseja usá-la agora? O sistema detectará que sua mente está tendo um problema com sua falta de capacidade de escolha e escolherá automaticamente a melhor solução para você. O Isekai está aberto, começando a contagem regressiva, e seu corpo está sendo aprimorado. Em seguida, a notícia diz que o monstro de nível 7 que apareceu na montanha Taishan foi derrotado. O médico está esperando na ambulância. As enfermeiras chegam com Lin Fan, dizendo que a cirurgia foi bem sucedida. Ele pede que se apressem e o coloquem na ambulância. O motorista da ambulância diz que vai dirigir, mas o médico diz: saia da frente, não importa o que aconteça, eu vou dirigir hoje. A ambulância está pronta para partir. A enfermeira os interrompe, dizendo que ainda há outro paciente que precisa ir para o hospital psiquiátrico. Ele fica chocado ao ouvir o que ela acabou de dizer. O Dr. Wang, que fez a cirurgia de Lin Fan, disse a ela para lhe dar algo, e é uma carta de demissão escrita com sangue. Em seguida, o Dr. Xiag está rezando para que os dois não voltem, mas sua oração não foi tão forte. Ela pergunta ao Dr. Lai por que ele os trouxe tão cedo, logo após a cirurgia. Ele teme que a ferida de Lin Fan se abra novamente. Como eles são amigos, pede que ele os deixe ficar em seu hospital por mais algum tempo. Ele se ajoelha, dizendo que esses caras fazem com que seu melhor médico se torne um psicopata. Depois sai, dizendo que não precisa daquelas maçãs de ambulância agora que os problemas voltaram para eles. Ele pergunta a Lin Fan: como você se sente? Ele está bem. Izan também está bem. Eles estão amarrados no quarto 666. A garota louca em sua mente o está ensinando a usar o Kai, e ela também disse que o aprimoramento do corpo está completo. Agora ele está sentindo o ar quente se movendo dentro de seu corpo, é muito confortável. Zan está surpreso que seu nível universal tenha sido bem sucedido e que a habilidade de eletricidade também tenha sido bem sucedida. Agora eles estão prontos para experimentar uma nova habilidade de treinamento usando um martelo para esmagar diretamente o peito. Em seguida, o Dr. Shihan está surpreso com o fato de eles estarem quietos hoje, mas os dois caras que os ouviram dizer para usar o martelo não precisam informar o Dr. Sherg sobre isso. Ou será que esses dois podem encontrar um martelo em seu hospital? E o Dr. Shirag está pensando que agora eles podem se descansar. Isso é impossível, né? Com um psicopata inteligente e um psicopata forte, sai dessa. Em seguida, uma mulher está andando pela rua, conversando ao telefone, quando uma grande criatura surge por trás dela. Ela fica aterrorizada ao vê-la. Ela abre a boca e o sangue espirra. Em seguida, no hospital, Lin Fan rompe a corda que o amarrava, e seu corpo se recupera das queimaduras e agora está muito brilhante. Ele acorda Zan, dizendo que está aqui para salvá-lo. Zan lhe pergunta sobre sua cueca, que foi rasgada, e Zan diz: droga, desse tamanho, posso tocá-lo? Ele toca o abdômen de Lin Fan, que está tão duro, e Lin Fan diz a ele que está sentindo como se tivesse sido treinado por vários anos, mas o sistema diz: treinar uma ova, fui eu que fiz isso, treinei seu corpo sozinho. E agora eles estão prontos para usar o exercício de martelada. Um homem está fazendo seu trabalho quando uma mão vem de trás dele e ele se assusta. É Zan. O homem está se acalmando, pensando que se trata de um humano. Mas por que ele parece um fantasma? No hospital psiquiátrico Qingshan, ala 101, quarto de paciente 666, especialistas em campos especiais, eles têm monstros de diferentes níveis. Monstro nível 2, monstro nível 7 e monstro nível 9. Em seguida, Zan, que está distraindo o homem, e Lin Fan,
que já havia tirado o martelo da caixa, fazem um sinal para ele e saem sem dar as costas. Seu trabalho é muito perigoso. Se não fosse pelo alto salário, ele nem o faria. Ele percebe que seu martelo está faltando. Ele ouviu um barulho alto na porta à sua frente. Ele fica curioso para ver o que está acontecendo, mas fica chocado ao ver Zan martelando Lin Fan. Traumatizou o cara, mano. KKKKK ele corre, gritando assassinato. Esse psicopata é um assassino. Me ajude, por favor. O sistema diz: você completou uma recompensa de treinamento corporal de nível D, para aprimorar uma parte do corpo. Por favor, selecione a parte que deseja aprimorar. A. Braços. B. Pernas. C. Cabeça e D. Pênis. Por julgar que você tem um problema mental, o sistema o ajudará a escolher a melhor solução, que A. Braços. Em seguida, o médico e as enfermeiras o levam para confirmar o que ele acabou de ver, mas ele está com muito medo de ir até lá. Quando chegam lá, ficam surpresos com o local super limpo e os dois bebem leite de soja. O Sr. Shi diz a ele que não há sangue, é apenas sua imaginação. Acalme-se. O homem lhe diz que não quer mais fazer esse trabalho e, por favor, peça para devolverem meu martelo. Se este lugar tiver um problema de eletricidade novamente, não me chame a menos que dobre o dinheiro. Ela pede a Lin Fan que devolva seu martelo. Os dois dizem: martelo, senhor. Ele apontou para ele, dizendo: o que é isso? Ele escondeu o martelo em um lugar muito importante. Ele o tira, dizendo que é um martelo. O Sr. Shi pede que ele o entregue, mas Lin diz: vem aqui e pegue. E o Sr. Shi diz: não jogue aqui. Mas Lin Fan diz: não, vem aqui. Não jogue aqui, não vem aqui. Agora o Sr. Shi está pensando que hoje é dia 29 de fevereiro e amanhã será meu aniversário. Não quero que isso se transforme em meu funeral, mas ele se esforça e vai em frente. Ele está batendo muito rápido e sua mão está tremendo, mas finalmente ele conseguiu. Oh, meu Deus, você é o melhor. Senhor, ele está vivo. É um milagre. Ele o devolve, dizendo que foi apenas um pequeno problema, mas seu rosto está coberto de suor, que está transbordando como um rio. Ao lado de uma moça no noticiário falando sobre o monstro, um homem idoso está dizendo ao amigo careca que a moça na televisão é sua esposa, mas o homem careca lhe diz que ela é sua filha. E o homem idoso diz: então você é meu sogro. Depois de muito tempo, o sogro e o genro finalmente se encontraram em uma reunião comovente. Cada loucura. Zan pergunta a Lin Fan se ele a conhece, e até Lin Fan diz: claro, ela é minha namorada. Em seguida, vemos uma estudante humilde chamada Zan Ying, de 16 anos. Ela está dizendo à amiga que elas têm 4 poderes de nível 2 e que podem ir caçar aquele monstro do tipo cão. Elas estão prontas para mostrar seu potencial. Elas são as alunas de elite de 4 escolas de elite. Eles não deixarão que as forças especiais de Mayan High City os desprezem no hospital, como a senhora do noticiário diz que hoje, sábado, 29 de fevereiro, Zan está surpreso. Como pode ser 29 de fevereiro? Não é hoje o dia 7 de março? Lin Fan pergunta se seu relógio está quebrado. Zan diz: não, este é o relógio de luxo X. Custa 100 milhões de yuans. Um especialista entra e diz: deixe-me dar uma olhada usando o seu melhor equipamento. Ele lhe diz que está tudo bem. Só precisa de um pequeno conserto com seu melhor equipamento. Ele conserta o relógio e Zan fica feliz. Seu serviço é realmente o melhor. O dia 29 de fevereiro chegou. Em seguida, ele está chorando, pensando que aquele homem o enganou. O relógio quebrou tão cedo. E o sistema de Lin Fan faz uma contagem regressiva de 5 minutos. Lin Fan lhe dá o leite com chocolate para que ele se sinta melhor e diz que a garota em sua mente está falando novamente. Zan pergunta o que ela disse que ele estava prestes a lhe contar, mas a contagem regressiva terminou. O sistema avisa que a contagem regressiva terminou. Agora você pode abrir o Imagine World. Agora você pode acessar a parada de tempo mundial para concluir sua missão no Imagine World. A missão é ajudar os herdeiros do fundador da Qianshui Bailians, Zhenjin, a pararem de sofrer bullying na escola. O alvo da missão é Shen Yang, e algumas anotações dizem que o corpo e o poder foram convertidos em 100%. Em seguida, ele acorda em um lugar desconhecido. Ele se olha no espelho e pensa que se transformou em uma garota. Seu nome é Yong, e então sua mãe chega, dizendo que o café da manhã está pronto. Ela veio na hora errada. Ele descobre que há realmente uma costela sobressalente. Mas será que esse cara é louco?
Pijamas cor-de-rosa são para meninas. Agora eles estão tomando café da manhã. Sua mãe lhe diz para se concentrar e estudar. Ele derrama o leite na tigela. Sua mãe fica surpresa. Ele o bebe de um só fôlego. Olhando para sua mãe, ele diz que essa sopa está deliciosa. Sua mãe diz: "Iou, Yong, meu filho, você é demais." Em seguida, Shen Yang, ou Lin Fan, está vendo o mundo exterior pela primeira vez e está indo para a escola como sua mãe lhe disse. Agora que ele é Shen Yang, terá de ir à escola. Ele está dentro do ônibus quando uma garota entra e tem dificuldade para ficar em pé. Ele cede seu assento para ela. Um rapaz de aparência estranha entra no ônibus. Seu nome é Zhao. O colega de classe de Shen Yong chega e pergunta a Shen Yang: "Eu não disse para você se sentar para mim? Por que não o fez? Você quer levar uma surra?" Ele costumava intimidar o antigo Shen Yang, mas o novo Chan Yong parece estranho. A garotinha pede desculpas, dizendo que ele deu seu lugar para mim. Um homem coberto de sangue entra no ônibus, gritando: "Assassinato! Um psicopata matou alguém. Apresse-se e dirija." Um homem careca com uma faca entra no ônibus e começa a balançar a faca cegamente. Zhao fica assustado ao vê-lo, mas Shen Yang diz: "Ele não é um psicopata." Depois de ver a menina, ele tenta atacá-la com respingos de sangue. Todos ficam apavorados ao ver Shen Yang, que bloqueou a faca com a mão. E ele pergunta: "Ei, monge, por que você quer matar pessoas?" Ele lhe diz que não é um monge e que deve largar a faca. Agora a batalha começa, né? Solte, não você. Solte, não você. Não você. Todos ficam chocados ao vê-los assim. O careca percebe que não pode vencer Shen Yang e solta a faca. Ele cai no chão e diz: "Você está louco?" Sim, ele é. Ele é o padrinho dos psicopatas. Shen Yang lhe diz para responder à sua pergunta: "Por que um monge quer matar pessoas?" Em seguida, a ambulância e a polícia chegam e, dentro do ônibus, Shen Yang pergunta se ele não precisa de sua faca. Ele sai do ônibus. E Zhao está em estado de choque. "Onde estou? Quem sou eu? O que estou fazendo?" Shen Yang se aproxima e diz: "Prazer em conhecê-lo novamente." Enquanto segura a faca, Shen Yang se apresenta novamente e aperta sua mão. Zhao sente algo pegajoso. Ah, é sangue. Ele está morrendo de frio. A enfermeira está enfaixando e fica surpresa que, mesmo com esse tipo de ferimento, ele não tenha gritado. Shen Yang pensa: a dor também é um tipo de treinamento, e sua mente é super forte, então ele não tem nenhum problema com esse tipo de ferimento. Agora ela está chocada, pensando: droga, ele é tão estranho? Ou é minha imaginação? A polícia prende o monge careca e, depois de olhar para seu padrinho, ele fica com medo de chegar perto dele. O policial o elogia por sua bravura e o departamento de polícia entra em contato com sua escola para elogiá-lo mais, mas ele diz: "Preciso ir para a escola agora. Estou atrasado para a escola. Tchauzinho." O policial está pensando que ele é tão esforçado e tem um espírito tão bom que eu preciso dizer ao meu filho para estudar mais. Ele diz a Shen Yang que o levará ao hospital e entrará em contato com a escola para pedir permissão, mas Shen Yang diz: "Não, a dor é um tipo de treinamento. Quanto mais dor eu tiver, mais forte ficarei." Ele percebe que há algo errado com ele. Ele vai para a escola, a Xuanwei High School. Pelo jeito que ele tá de pé ali na frente, ele é o novo alfaiate da escola, né? Ele cheira livros e pensa: se o Sr. Zhen estivesse aqui, ele teria se tornado um ótimo professor. Mas não acho que não. Em vez disso, ele teria matado muitos alunos com uma agulha. Ele entra na escola e vai para sua classe, 12-2. Ele se senta no banco. Ele se lembra de quando sua mãe estava perguntando ao médico se ele poderia ir à escola. As crianças de sua idade ainda estão aprendendo no ensino médio, mas como Lin Fan é um paciente psicopata, ele não pode ir à escola. Uma garota chega e apunhala o lápis da mão dele, dizendo: "Quem disse que você pode passar dos limites?" Ela estava esperando que, se o apunhalasse com força, ele se levantaria e diria: "Como você pôde fazer isso? Está doendo muito." Mas ele nem reagiu. Ela o esfaqueou ainda mais forte. E ele disse: "Isso é algum tipo de piada? Meus amigos do hospital psiquiátrico King Chan gostam muito de brincar comigo." Agora ela está chocada. Que hospital? E como pode ser isso? Por que ele não reage? Usei toda a minha força. O sangue respinga em seu rosto e ela corre gritando. Um cara de cabelo azul está dizendo a Zhao que sua garota, Li Ju, está sendo assustada por Shen Yang e que, se ele quiser, pode bater em Shen Yang para ele. Ele lhe diz que hoje descobriu que Shen Yang é anormal.
O de cabelo azul lhe diz: ele não é apenas gay? Quão anormal ele pode ser? Shen Yang chega e diz: olá, nos encontramos novamente. Lembrei-me de que você gosta de brincar com Chen Yong. O cabelo azul acha que ele é um idiota por vir aqui, mas Zhang se levanta e aperta sua mão. O cabelo azul fica chocado. E Shen Yang diz: eu reconheço você, nos conhecemos no ônibus. Ele vai embora depois disso. E Blue-Eyed fica chocado com o fato de Zhang ter medo de Shen Yang. A professora chega e pergunta sobre o poema que ela pediu para eles lerem ontem. Quem quer ser o primeiro? Todos estão pensando. Ela é famosa por seu temperamento. Quem será o primeiro? Ela pede a Shen Yang para ler o poema. O de cabelo azul está pensando que Shen Yang está realmente com medo dela. Talvez sua mente esteja vazia agora. Shen Yang se levanta e lhe diz: desculpe, eu não me lembro. Todos estão chocados, pensando que ele é realmente corajoso ao dizer isso. Ele olha diretamente para sua professora sem nenhum medo, vendo-o responder dessa forma. Ela está pensando que ele está muito anormal hoje. Ele pergunta a ela se pode se sentar com um sorriso no rosto, e o sorriso dele a deixa insegura. Ela diz a ele para se sentar e todos ficam chocados. O que acabou de acontecer? Em seguida, Shen Yang está fazendo algo com uma chave perto de uma tomada quando um cara de cabelo azul chega e pergunta: o que você fez com meu amigo e com aquela professora bruxa? Ele se irrita com Shen Yang por tê-lo ignorado. Shen Yang lhe diz que quer colocar a chave na tomada para começar seu treinamento. O cabelo azul fica furioso. Você está louco? Coloque a chave na tomada. Eu o desafio. Ele enfia a chave na tomada. Todos nós sabemos o que acontecerá se você fizer isso, portanto, não tente fazer isso em casa. Um cara entra e diz: eu não sabia que você sabia dançar Yongju-chan. Por favor, me ensine. Ele também começa a dançar. Outros rapazes ficaram curiosos. Olha só, a curiosidade matou o gato. Todos começam a dançar com eles, mas a média é muito fraca para Shen Yang. Mas, confuso ao ver todos os rapazes espumando no chão, ele acha que eles podem estar estudando demais e adormeceram no chão. Mas, de qualquer forma, ele precisa ir ao banheiro, então pula sobre eles. O professor chega para dar sua aula, mas fica chocado ao ver seus alunos, que estão a meio caminho da morte. Ele liga para o 190, diz que há uma emergência e lhes dá o endereço. Shen Yang fica surpreso. Ele acabou de ir ao banheiro e muitos alunos estão desmaiando. Ele acha que o ensino médio é muito assustador. A notícia de que os alunos da classe 12A2 foram eletrocutados se espalhou por toda a escola, exceto por um aluno que foi ao banheiro. Uma garota chama Shen Yang de trás de uma árvore. Ela é uma gracinha e está lá para lhe entregar uma carta. Mas um cara rouba a dela. Ele é o valentão, Tang Jai, com seus homens, colegas de classe número 1 e número 2. Ela pede que ele devolva a carta, mas eles começam a zombar dela e de Shen Yang. Shen Yang pula e pega a carta. Tang Jai fica chocado e se enfurece. Ele diz a Shen Yang para ler a carta para eles e pergunta à garota se ela quer que ele a leia para eles. Ela não quer que ele faça isso. Shen Yang lhes diz que, se ela não concordar, ele não lerá o livro. Tang Jai dá um soco na árvore atrás de Shen Yang, e seu soco faz um buraco na árvore. A garota grita: não deixe que eles batam em você, mas ele não precisa ouvi-los. Eles não podem bater nele. Tang Jai fica furioso. Não só ele, mas o colega número 2 também fica furioso. Shen Yang dá um soco na árvore, e todos ficam chocados ao ver que a árvore se parte ao meio. Agora sabe que mexeram com o cara errado. Duas meninas chegam correndo e informam ao professor que Tang Jai está intimidando alguns alunos. O professor se prepara para lhe dar uma boa lição, mas fica chocado ao ver que Tang Jai é quem está sendo intimidado. Shen Yang lhe diz que o bullying é ruim e que, se ele quiser ler as cartas de outras pessoas, o dono das cartas deve concordar com ele olhando para a árvore. Tang Jai não tem escolha a não ser aceitar a lição. Shen Yang dá um tapinha em sua bochecha, dizendo que ele parece magro. Ele concorda em ir para casa e fazer uma grande refeição. O professor e as duas meninas ficam chocados ao vê-los correndo daquele jeito. Shen Yang devolve a carta para ela, mas ela queria dar a carta para ele. E ele é como um velho Zhang que costuma dizer que a maioria das cartas cor-de-rosa são cartas de amor, o que significa que o remetente quer se confessar. Ela lhe diz: sim, eu gosto de você. Você pode ser meu namorado? Shen Yiga rejeita imediatamente. O objetivo de sua vida é treinar para se tornar o homem mais forte, e ela não o merece. Ela corre chorando. É você que não me merece. E ele diz:
Como o velho Zan disse, é impossível entender uma garota. Ele está pensando se esqueceu alguma coisa, diz que não importa e vai embora. O próximo é Shen Yang, que adora coisas adoráveis, mas é muito fraco. E todos sempre humilham e dizem que ele é gay, mas ela achava que ele era diferente daqueles garotos fedorentos. Ela gosta dele, e um dia ele confessará seu amor a ela. Ela será seu maravilhoso primeiro amor, e se ele gostar dela ou se ela confessar seu amor por ele, ele estará disposto a dizer a ela, eu concordo. E esse foi o fim do primeiro amor do nosso protagonista, kkkk. Em seguida, o médico está furioso, pensando, o que esses estudantes idiotas estão fazendo hoje em dia, e se prepara para cortar suas roupas para operá-lo. Ele acorda dizendo para não cortar suas roupas. Elas são produtos Armani e valem o dinheiro que ele gasta em um mês. Muito caro. E desmaia. O médico fica furioso e está pronto para cortar suas roupas. Felizmente, todos estão bem. Eles estão confusos sobre o que aconteceu com eles, mas o médico lhes disse que levaram um choque elétrico. Agora eles estão mais confusos. Quando eles entraram em contato com a eletricidade, o cara diz a eles que só tocou em Shenzhou. E Zhang Ao só tocou em Yongshan, o cara de cabelo azul. Ele grita para que eles não o culpem. Ele também só tocou o ombro do gay Shen Yang. Ele não esperava que Shen Yang colocasse a chave na tomada elétrica. É tudo por causa dele. Mas onde ele está? Ninguém o viu lá. Ele diz a eles que é óbvio que ele está na sala de emergência quando eles estão feridos assim. Logo após tocá-lo, ele mal consegue sobreviver depois de colocar a chave na tomada. Ele está morto? Agora todos estão em silêncio. Estão sentindo pena dele. Apesar de ele ser uma vergonha em nossa classe sempre nos dar alguns lanches. Eles ouviram uma batida na porta e Shen Yang veio vê-los. Todos ficam chocados. Ele lhes trouxe alguns lanches, mas eles ainda estão chocados. Como ele ainda está vivo? Incólume. Ele dá o lanche ao rapaz de cabelo azul, mas ele não o quer. Ele age de forma rude e grita com ele, mas Zhang Ao pede desculpas por seu comportamento e agradece pelo lanche. Eles recebem as mensagens enviadas por seus chefes. Agora estão todos aterrorizados depois de verem a mensagem em que seu chefe está recebendo uma lição de Shen Yang. Agora, a atitude do homem de cabelo azul muda em relação a Shen Yang. Ele está tremendo até os ossos. Depois disso, vemos um homem no telhado cujo esposo traiu e até trouxe o namorado para a frente dele enquanto ele estava em seu leito de morte e pediu o divórcio. Eles estão casados há 10 anos, e agora ela o está tratando dessa forma. Ele pula do prédio. Em seguida, os rapazes perguntam a Shen Yang qual era o tamanho da árvore que ele arrancou, e ele lhes diz que é bem parecida com essa. O homem está caindo e todos gritam. Shen Yang o agarra com uma mão. Oh, meu Deus, seu osso se quebra. Ele o puxa para dentro e seus colegas de classe ficam chocados com o fato de ele tê-lo puxado com apenas uma mão. Shen Yang lhe pergunta, por que você queria se matar? Ele lhe diz que está sofrendo de uma doença fatal e que morrerá em breve. Sua esposa tem um caso, e ele até trouxe aquele cara aqui e o forçou a assinar um termo de casamento. Shen Yang lhe dá um tapinha, dizendo, o diretor disse que quando você enfrenta uma situação amarga, apenas chore e depois resolva. Ele chora enquanto segura a perna de Shen Yang. O médico chega correndo, dizendo que o cara está salvo. Eles levam o rapaz para o quarto e o médico pergunta, como você o salvou? Zhang Ao percebe que o braço de Shen Yang está quebrado. Eles ficam chocados. WTF.